Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que estava hospedado em sua casa. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. E disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso é pouco, eu te acrescentaria ainda mais. E porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste, e a mulher dele tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei perante todo o Israel. E então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela excelência da tua palavra. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa igreja, por toda a inspiração, por toda a instrução que o Senhor tem colocado em nossos lábios, porque sabemos que a tua palavra liberta, porque sabemos que o teu Espírito quebra todo jugo, que a tua unção, ela quebra, Senhor, todo espírito de religiosidade, porque a tua unção, ela quebra todas as coisas. Eu te dou graças porque estamos expostos a esse ambiente da tua palavra. Obrigado, Jesus. Eu não vim ter com este povo em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que a tua palavra flua, que o teu Espírito se mova, e que a revelação da tua palavra permaneça em nossos corações. Em nome de Jesus. Eu declaro corações abertos, mentes frutíferas, mentes preparadas, uma terra boa para receber a semente da tua palavra. É assim que eu te oro, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante desse texto que vocês conhecem, acredito, muita gente conhece, que é depois que o rei Davi, depois de ter passado todo o processo, né, de coroação, de perseguição, né, que a gente sabe que quando Davi, ainda jovem, foi ungido pelo profeta Samuel, ele começa todo o seu processo até ser rei verdadeiramente de toda Israel. E dentro desse processo muita coisa acontece, mas depois que Davi assume todo o reinado e começa verdadeiramente o seu governo sobre Israel, ele foi tido como um homem segundo o coração de Deus, e até hoje é conhecido como um dos maiores reis que Israel já teve, um guerreiro que era cheio de virtudes e era verdadeiramente abençoado. Deus abençoava a sua trajetória e abençoou a sua trajetória. Mas diante desse texto a gente vê o pecado verdadeiramente de Davi e como o Senhor, através do profeta Natã, o repreende.
E ele conta uma pequena história, falando sobre dois homens, um rico e um pobre, né? E que o senso de justiça de Davi foi acionado diante dessa história. E ele, cheio de ira, diz: tão certo como vive o Senhor, que esse homem merece a morte, por ter usurpado da ovelha, né? E ter servido o viajante com aquela ovelha que era a única que aquele homem pobre tinha. E o profeta Natan, cheio do Espírito Santo, aponta o dedo na cara do rei e disse: esse homem é você. Você é exatamente a figura principal dessa história. E talvez eu não quero fazer menção aqui ao pecado de Davi, que nós já conhecemos na palavra, porque está exposto aqui de uma forma, quando a gente vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver todo esse processo. Mas é interessante que quando a gente vai ver o versículo 13, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E o profeta diz a Davi: também o Senhor te perdoou, não morrerás. A gente vê um Davi, que a Bíblia chama esse homem como um homem segundo o coração de Deus, porque era adorador, porque tinha um relacionamento com Deus, porque colocava a palavra do Senhor acima de todas as coisas. Mas a gente vê um Davi que pecou, que errou diante de Deus, e quando é questionado pelo seu pecado, é um Davi que assume o seu erro, que se quebranta diante de Deus e assim: não, eu pequei, eu errei, eu assumo as consequências do meu pecado. Você está comigo? E a gente vê que foi um homem segundo o coração de Deus. E talvez a gente diga assim: mas rapaz, um adúltero, né? Mas rapaz, uma pessoa que além de adúltero, um assassino, né? Premeditadamente projetou, arquitetou um crime que aos olhos de Deus foi punido de uma forma severa. Qual foi a instrução? Ó, o Senhor te perdoou, mas a espada jamais se apartará da sua casa. Sabe, queridos, eu quero dizer algo muito forte para vocês, que o Senhor já tem tratado comigo nesses dias, e que vale a pena a gente atentar para essa instrução. Você está comigo? Vale muito a pena a gente atentar para essa instrução. Nós somos rápidos em se arrepender, sabe? E nós somos velozes para muita coisa. Tem muita coisa que a gente é muito veloz, sabe? E a gente tá vivendo nessa era onde as pessoas estão mais dando ênfase a uma vida de murmuração, a uma vida de incredulidade, do que a uma vida de arrependimento diante de Deus. Aí você pode dizer assim: mas pastor, eu não vivo uma vida na prática do pecado. Glória a Deus por isso. Mas arrependimento é uma mudança constante de rota, todos os dias, diariamente. Amém? Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento diário. Você está comigo? Na nova aliança, a gente vê quando Jesus Cristo, depois que morre e que ressuscita, ele diz que não nos deixaria órfãos. A Bíblia diz que ele disse, o próprio Jesus, não foram palavras minhas, é palavras do próprio Jesus, que ele enviaria o Consolador. Está comigo? Amém. Irmãos, tudo aquilo que Jesus fala para a gente viver uma vida reta, viver uma vida obediente, sabe, as cartas de Paulo falam sobre a gente ser santo, como é santo o Pai, que ser de meus imitadores como filhos amados, da gente viver uma vida no padrão de obediência que Jesus estabeleceu, que é o padrão de obediência da palavra, e que carrega a essência do próprio Deus. Você está comigo? Você está comigo, irmãos? Preste atenção numa coisa, eu estou atentando para isso diariamente, porque isso tem feito parte da minha vida. Se nós estamos prontos para viver um grande avivamento, nós precisamos estar prontos para viver uma vida de arrependimento. Sabe, e grandes homens de Deus da palavra, quando a gente vai ver esse processo, a gente diz: meu Deus, que coisa linda, porque no mesmo ponto que há um apontamento do pecado, também há um arrependimento instantâneo. De um homem que reconhece o seu erro e na mesma hora diz: eu pequei, foi eu que pequei, e eu reconheço o meu pecado. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Abra sua Bíblia, vamos lá, vamos começar. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Você está comigo? Eu creio que essa palavra vai abençoar muito sua vida. Gênesis no capítulo 1. Diga assim: reconhecimento. Irmãos, reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. O que foi que Davi diz? Depois que é confrontado pelo profeta, ele diz o quê? Pequei. Ou seja, ele reconhece. Ele olha para o apontamento do pecado
ele olha para a instrução de Deus, ele olha para aquilo que o profeta veio fazer e diz assim: verdade, você tem razão, Deus tem razão, é isso mesmo, e ele se quebranta diante daquilo que o Senhor estava dizendo pela boca do profeta. Está comigo? Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja, e houve. Que coisa linda. Aí você pode até ficar dizendo assim: pastor, que conexão o texto de Gênesis capítulo 1 tem com o texto que a gente acabou de ler de 2 Samuel 12? Eu vou passar para você a essência desse ensinamento e dessa instrução que eu, por meio do Senhor, que foi Deus que trouxe essa inspiração para a minha vida, que eu quero passar para vocês. A Bíblia diz que Deus diz: haja luz. Mas antes a terra estava em trevas. Quando a gente vai ver no original, a Bíblia diz que a terra estava caótica. Estava um caos, sem jeito, sem forma, sem sentido, sem nexo nenhum. Não, a terra estava em um completo caos. Tanto é que a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Mas Deus diz: haja luz. Ou seja, Deus não podia trabalhar na escuridão. Quando Deus disse haja luz, tudo que estava escuro, encoberto, agora podia ser visualizado. Ou seja, Deus começa a consertar o caos na terra depois que ele começar a enxergar. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas Deus, ele é todo poderoso. Deus estava, claro que estava enxergando como a terra estava, mas irmãos, havia uma necessidade do próprio Deus trazer a luz às trevas. Você está comigo? Ou seja, tudo aquilo que estava obscurecido, tudo aquilo que estava escuro, agora podia ser visto. E Deus começa a criar. O Criador começa a colocar em prática toda a sua inspiração. Ele estava inspirado. E ele começa a criar. Pelo poder da sua palavra, ele começa a fazer. E a gente vai ver isso nos próximos versículos. Mas preste atenção numa coisa. As trevas, irmãos, elas só podem ser... Preste atenção, as trevas, elas só podem ser vencidas quando a luz chega. Não é assim? Aonde há trevas, aonde há coisas obscurecidas, aquilo não tem como ser consertado. E quando sabe que o pecado, na vida do homem, é trevas, é escuridão. Escuridão, quando a gente vai ver esse princípio, e quando Deus diz haja luz, as trevas se dissipam. Você não vai ver mais relato de trevas quando Deus começa a criar. Quando Deus diz haja luz, a escuridão acabou. E Deus começa a organizar as coisas. Espera aí, vamos começar a colocar em ordem aquilo que estava caótico. Ou seja, o primeiro passo para que as pessoas tenham uma vida consertada é trazendo à luz aquilo que está obscurecido. Estão comigo? O primeiro passo para a gente poder ter uma mudança constante de vida, para a gente viver uma vida de arrependimento, é o reconhecimento. É quando nós reconhecemos que aquilo é um problema. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, por que Deus não conserta isso? Porque eu ainda não identifiquei aquilo como um problema na minha vida. E se não é um problema para mim, não é um problema para Deus. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério na nossa vida. É muito ruim, e eu tenho cuidado com isso, de eu estar com um problema grave e as pessoas enxergarem só eu que não esteja enxergando. Então, para aquilo ser vencido na minha vida, para aquela dificuldade ser vencida na minha vida, eu preciso de reconhecimento. Verdadeiramente, isso é um problema, isso incomoda Deus, isso está em trevas na minha vida, e eu preciso aplicar a luz do Senhor para que isso seja resolvido, para que isso seja solucionado. Tudo que estava escuro na terra, o Senhor trouxe a luz para poder começar a consertar. Vida de arrependimento e de constante mudança de rota precisa de luz, irmãos.
Nós não conseguimos viver uma vida de arrependimento, vivendo uma vida obscurecida. Quantos querem prosperar? Traga a luz, clareza. Tudo isso, todo esse processo de vida difícil vai se tornando fácil quando a gente traz à luz as coisas. Irmãos, pecado confessado é pecado perdoado. Quando nós trazemos à luz aquilo que está encoberto, o Senhor pode aplicar a graça, o Senhor pode aplicar o sangue. O Senhor pode fazer verdadeiramente aquilo que tanto esperamos que Ele faça. Quando nós trazemos à luz é isso. E é tão glorioso, é tão poderoso isso, porque quantas dificuldades muitas vezes as pessoas têm por não trazer à luz aquilo que verdadeiramente é necessário. Aí você pode dizer assim, não, mas uma vida de arrependimento é para quem é pecador, é para quem está vindo do mundo. Não é? Não, arrependimento é um ato que a gente faz quando a gente levanta as nossas mãos para nascer de novo. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, a gente precisa de arrependimento. Eu me arrependo. Não, irmãos, arrependimento não é um ato, arrependimento é uma vida. Não é uma atitude que você faz apenas quando você nasce de novo, quando você entrega a sua vida a Jesus na primeira vez, quando você verdadeiramente reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e você, não, pastor, ore por mim que eu quero receber Jesus. Não, arrependimento é diário, porque todos vocês têm áreas que precisam de melhora. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos, e glória a Deus que temos uns aos outros, temos o Espírito Santo, temos, irmãos, um líder maior que ele disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou trazer o escape no momento oportuno, eu vou trazer o escape das tentações, eu vou trazer, sabe, o livramento que vocês necessitam. Por quê? Porque Jesus diz, ei gente, a carne é fraca, mas se o Espírito estiver forte, irmão, você vence essa batalha. Você vence essa guerra, cara. Você está comigo? Traga a luz. Luz. Eu costumo usar esse texto para isso porque é glorioso. Deus começa a operar na terra quando a terra está sem trevas. Deus começa a fazer alguma coisa. Quando Ele tira as trevas, Ele traz a luz, aquilo que estava obscurecido. Deus pode consertar a nossa vida assim, irmãos. Pode ou não pode? Mas Ele precisa de uma atitude do homem, de reconhecimento. Quando você traz a luz, o Senhor resolve. Quando nós reconhecemos as falhas, é o primeiro passo. Reconhecimento. Reconhecimento. Seja rápido em se arrepender. Amém? Seja rápido em se quebrantar diante do Senhor. Que talvez esse seja o segundo passo, porque Davi, depois que peca, que o profeta Natan aponta o pecado, ele diz, eu pequei, eu não sou digno, se quebranta diante de Deus, rasga as suas vestes, mas não, sabe, de uma forma tão exagerada diante de Deus, e mesmo assim, o Senhor não isenta Davi de passar por toda a consequência do seu pecado. Ele diz, não, eu te perdoo, você não vai morrer, mas o resto você vai viver. Glória a Deus, porque a beleza da graça é que Davi, no ato de arrependimento, o Senhor poupa a sua vida. Aleluia. No ato de arrependimento. Aleluia. E que coisa linda, você pode dizer assim, rapaz, mas um homem adúltero foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. É, irmãos. Mas qual outro pecado registrado de Davi? Quando a gente vai pegar as características daquilo que Davi fez, foi muito relevante. E da descendência de Davi saiu o Cristo. Aí você pode dizer assim, meu Deus, de um homem que a gente olha, mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado, do mesmo jeito que o pecado de Davi foi agressivo, o seu arrependimento foi tão agressivo quanto. E todas as vezes que a memória do rei Davi vem até a minha vida, eu não me lembro do pecado, mas eu me lembro da vida de relacionamento, de intimidade e do quanto ele foi amigo de Deus.
Irmãos, quando você peca, o que é mais agressivo, o pecado ou o seu arrependimento? Fica com essa pergunta só para você. Quando nós pecamos, o que é mais agressivo? É o nosso pecado ou o nosso arrependimento? Quando nós olhamos e diz assim, não há dúvidas, nós estamos diante de uma pessoa arrependida. Isso é muito glorioso, isso é muito forte. Sabe por quê, irmãos? Porque arrependimento é digno de um homem honrado, de uma mulher honrada, que reconhece fraquezas e debilidades e precisa estar aos pés de Jesus todos os dias. Diz assim, Senhor, eu preciso estar debaixo das tuas asas, Senhor, eu preciso estar em constante relacionamento contigo, senão eu não vou conseguir. Reconhecimento é você entender que sozinho você não consegue, você precisa de Jesus na sua vida, você precisa da graça de Deus sobre você, aleluia, para que a gente possa demonstrar uma atitude de vida, de obediência ao Senhor. Olha só que coisa linda, quando a gente vai passar um pouquinho, Gênesis 3, a gente vai ver o pecado. E depois do pecado, versículo 9, chamou o Senhor a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz e temi porque estava nu e me escondi. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse? Preste atenção, irmãos, preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só que coisa esse texto passa. Deus sabia onde Adão estava? Por que ele pergunta? Por que Deus pergunta onde Adão estava? Eu acredito, irmãos, que essa pergunta ela não foi uma pergunta geográfica, né? Uma pergunta de local. Onde você está? Não. É onde está isso aqui, ó. Você está arrependido ou não? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, olha a diferença. Davi disse assim, pequei contra o Senhor. Não foi ninguém que me induziu, não. Eu pequei contra o Senhor. O que é que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste por companheira. Em outras palavras, foi o Senhor que colocou essa mulher na minha vida e essa mulher me influenciou. Ou seja, em outras palavras, a culpa era de Deus, não era de Eva. Né? Ou seja, quando Deus vai interrogar Eva, Eva coloca a culpa na serpente e a culpa nunca é deles. Ou seja, uma pessoa arrependida, ela não transfere a responsabilidade do pecado dela para outra pessoa. Ela assume e reconhece para trazer à luz aquilo. A grande questão do homem, irmãos, é que o homem nunca quer ser o culpado, ele sempre quer ser vítima. Um homem sempre quer ser vítima, ele sempre que está passando a responsabilidade dele. Davi não, disse, foi eu mesmo, foi eu que pequei. Pequei contra o Senhor. Quebrantamento, irmãos, é a chave também. Reconhecimento, quebrantamento diante do Senhor, para que nós possamos viver uma vida de constante arrependimento. E quantas vezes eu já não ouvi, não, eu não preciso me arrepender porque eu estou certo. Não, eu não preciso me arrepender porque a minha vida está maravilhosa. Aí sabe o que dá vontade de dizer? Parabéns, você está mais crente do que eu. Sabe qual é a beleza, a grande beleza do Evangelho? É que nós precisamos estar sempre aos pés de Jesus. E todos os dias, sabe o que eu faço? Se não fosse a tua graça sobre a minha vida, Senhor, não seria nada.
Ah, se não fosse o teu sangue me cobrindo todo pecado. Ah, Senhor, se não fosse a tua influência sobre a minha vida. Ah, Jesus, se não for o Senhor sobre a minha vida. Irmão, se não for o Senhor, você não dá um passo. Se não for o Senhor te guiando, você é fraco demais para viver sozinho. É por isso que nós precisamos viver uma vida clara diante de Deus. Todas as vezes que alguém tenta viver uma vida, irmãos, de escuridão, encobrindo as coisas, sem viver a luz daquilo que Deus manda viver, não vai ter um resultado satisfatório, não vai viver uma vida de sucesso diante de Deus. Porque para Deus trabalhar na nossa vida precisa haver luz. Luz, está comigo? Aí o Senhor diz, aí o que é que Adão diz? Eu ouvi a tua voz e tive medo da tua voz. Ou seja, a voz de Deus, que era a principal fonte de instrução para Adão, a voz de Deus, que era aquilo que dava rumo, que dava o norte para a vida de Adão, a voz de Deus que era para Adão uma fonte de relacionamento, o Senhor que via na viração do dia para ter com Adão, para se relacionar, o Deus que estava sempre ali, mantendo esse relacionamento, a voz de Deus agora não é mais a voz de um pai, mas a voz de alguém que Adão diz, eu tive medo dessa voz. Ou seja, ao invés da voz de Adão causar, a voz de Deus para Adão causar conforto, amor, agora Adão tinha medo do Senhor. É porque todas as vezes, irmãos, que nós não estamos com o coração inteiro diante de Deus para confessar aquilo que precisa ser confessado. Você está comigo? Nós não conseguimos desfrutar de um relacionamento. Aí eu quero te perguntar uma coisa. É o desejo de Deus se afastar de nós por causa do pecado? É o desejo de Deus? Não. Mas por que isso acontece? Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados, não foi? Mas por que Deus fica impossibilitado de se relacionar com alguém que não vive uma vida de reconhecimento? Por que isso acontece? Sabe por que isso acontece, queridos? Quantos estavam aqui domingo? Quantos ouviram a mensagem de domingo? Eu quero te encorajar a ouvir de novo. Está disponível. Só você ir lá e... Eu cheguei em casa, sabe o que eu fui fazer? Fui chorar. Eu estava sentindo um peso tão grande nos meus ombros. Sabe o que eu fui fazer quando chegar em casa? Fui clamar ao Senhor, pedindo misericórdia. Eu disse, Senhor, que a tua graça esteja sobre a minha vida. Porque pensa numa mensagem forte que foi domingo. Uma mensagem de responsabilidade, de vida. Sabe por que o Senhor não se relaciona com pessoas que não reconhecem? Simplesmente por conta daquilo que eu preguei domingo. Você vive uma vida apadrinhado com o pecado, Deus não pode ter ligação com isso, irmãos. Você está comigo? Eu não estou dizendo que nós não vamos mais errar, mas nós não estamos vivendo uma vida no pecado. Graças a Deus por isso. Senhor, e sabe por que eu estou ministrando sobre isso, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Deus, porque aqui eu tenho uma responsabilidade e eu quero ver você no céu. Eu tenho uma responsabilidade com a sua vida. Porque eu recebi duas ligações essa semana. De dois amigos meus que não estão mais na igreja. Sabe por quê? Porque não atentou para as instruções. Porque Deus estava falando, toma cuidado com isso. Deus estava falando, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. E às vezes, irmãos, uma brechinha, misericórdia, uma brechinha que a gente dá. O diabo entra, mata, rouba e destrói. Não estão mais, estão desviados. Aí eu te digo, eu fico feliz com isso? Não, irmãos, eu me levanto com ainda mais ira sobre o pecado. E por que isso? E por que eu estou ministrando uma palavra como essa? É bom que está só o pessoal de casa aqui, está só os amigos. E por que eu estou ministrando sobre isso? Porque Deus está nos levantando nesse tempo, cheios de responsabilidade.
Por isso que eu digo, se tem algo na minha... Irmãos, eu estou diante de Deus todos os dias. Senhor, tem algo na minha vida que eu preciso ser transformado? Transforma essa área da minha vida. Senhor, tem área da minha vida que eu ainda preciso raspar? Lembra de domingo que eu disse raspar o tacho? Lembra da raspagem do tacho de domingo? Quantos estão lembrados ou não? Pense num exemplo maravilhoso, irmão. Pense num exemplo maravilhoso, vamos raspar. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu estou livre do pecado, eu estou livre da influência, eu estou livre dessa vida religiosa. E às vezes ainda tem aquela raspazinha que atrapalha a gente. E eu estou diante de Deus todos os dias. Porque em todas as áreas da minha vida, seja financeira, seja emocional, seja tudo, eu quero viver uma vida limpa, às claras, na luz diante de Deus, na luz diante de Deus, na luz. Quando as pessoas olharem para mim e dizem assim, verdadeiramente ali vai um homem de Deus, verdadeiramente ele está ali, vivendo uma vida de responsabilidade, verdadeiramente, rapaz, glória a Deus pela vida do meu pastor, porque ele vive uma vida diante do Senhor, diante dos princípios da palavra, e verdadeiramente ouve a voz do Senhor, ouve as instruções de Deus e segue. E que isso não seja só uma aplicação apenas para a minha vida, não, que seja para a sua também. Aleluia. Não, irmãos, não. Chega de uma igreja, olha só, nós queremos ser conhecidos, e quando eu ministro aqui, eu não falo só a nossa igreja, mas a igreja hoje é uma das instituições que mais tem perdido seu valor, dado ao descrédito que as pessoas estão, a confiança dos pastores. E por que não tem mais? Dado a tudo que tem acontecido, queridos. Escândalos e mais escândalos e mais escândalos, e a gente não aguenta mais. O povo não quer essa referência mais. Às vezes até quer. Porque a gente vê igrejas cheias aí, com líderes que... Mas eu louvo a Deus, porque eu, conversando com meu pai essa semana, eu disse, meu Deus, nós temos um grupo aqui firme, que está avançando, que quer crescer, que quer avançar. Irmãos, eu não atento para a quantidade de pessoas que vêm aos cultos. É muito bom ver a igreja cheia de pessoas, recebendo de Jesus, a igreja animada, cheia de gente, é maravilhoso. Mas eu não estou enxergando, eu não estou olhando para isso, irmãos. Você está recebendo a palavra? Você está crescendo? Você está avançando? É para isso que a gente precisa atentar. Porque a beleza do Evangelho é você viver uma vida livre. É você olhar para todas as áreas da sua vida e dizer assim, Deus governa. Irmãos, eu estou tendo o prazer de olhar para as áreas da minha vida e dizer assim, Deus é rei. Deus é rei. Deus é rei no meu casamento, Deus é rei na minha vida financeira, Deus é rei na minha vida emocional. É por isso que o desejo de Deus é que você viva uma vida assim, ó, crescente. Deus é rei no casamento e nas finanças, é rei? Glória a Deus. É rei na vida emocional? Amém. Na família é rei? Aí quando a gente vai pegar as áreas que Deus está governando, ou que Deus não está, precisamos fazer alguma coisa. Por isso que eu tenho sondado meu coração diariamente. Eu estou até olhando a hora ali. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu estou sondando o meu coração diariamente. E dizer assim, Senhor, se tem alguém que precisa ser tocado pelo Senhor, esse alguém sou eu. Irmãos, eu não tenho, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho excesso de super-heroísmo espiritual. Na verdade, eu não tenho nem um pouquinho, quanto mais o excesso. Mas eu não tenho super-heroísmo espiritual. O que é isso, pastor? Você nunca vai me ouvir dizendo, eu não preciso. Se você um dia ver o pastor Renan dizer assim, eu não preciso disso,
que envolve as coisas de Deus, pode dizer que eu estou desviado. Se um dia você me ouvir dizer isso. E nós estamos envolvidos, e todos os dias, sabe o que eu peço a Deus? Senhor, me conserva assim. Eu não quero passar um dia da minha vida sem dizer assim, eu preciso, eu reconheço, eu preciso, eu reconheço, eu preciso. Talvez este seja o grande sucesso da minha vida. Ah, pastor, você é um pregador de sucesso. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E esse é o meu parâmetro de sucesso. Eu me considero, irmãos, que tem um sucesso na minha vida, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Você está comigo? Ah, mas sucesso é quando eu for para os Estados Unidos, quando eu estiver pregando em Orlando, quando eu estiver pregando em alguma igreja internacional, eu vou ser um pregador de sucesso. Não, irmãos. Uma pessoa de sucesso é alguém que faz a vontade de Deus. É como uma pessoa que eu estava conversando, e ela disse, rapaz, Deus, meu Deus é impressionante. Eu estou congregando numa igreja distante da minha casa, meu amigo. Demoro 30 quilômetros para chegar. Aí eu olhei para ele, eu disse assim, foi Deus que mandou? Aí ele disse, foi. Eu disse, então não reclama. Porque tem um propósito para você estar lá. Eu disse assim, porque você podia congregar numa igreja do lado da sua casa. Se não tivesse propósito, você nem ia. E você ainda faltava culto. Mas era do lado da sua casa. Mas quando não tem propósito, irmãos. Agora a igreja é a 30 quilômetros da tua casa e tu não falta um culto. Por que será? Porque tem causa, tem propósito. É a vontade de Deus que eu esteja ali. Você está comigo? E por que a gente deve enxergar as coisas nessa ótica? Eu ministrei essa palavra, e talvez quando você pegue todos esses textos e vai estudar em casa, e é isso que eu aconselho você a fazer. Pega todo esse aglomerado de textos e estude na sua casa. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele pecava muito, irmãos, mas é porque ele era rápido em reconhecer.